Meu filho leva ele no lugar da Dani porque ele tá precisando mais que ela, né? O dela é rotina, o dele é emergência. E minha esposa levou o meu filho até lá. A médica simplesmente falou pra minha esposa, falou, você tem 5 minutos para você sair daqui do consultório e levar seu filho na UTI. Você vai perder seu filho. Ele tá com uma infecção na amígdala, assim, tá fechando a garganta dele. Não vai conseguir respirar mais uma hora. Se você conversar com a minha esposa hoje, ela não sabe como ela fez para chegar do médico, que é aqui do lado da Santa Casa, até a Unimed. Ela não sabe se ela parou em placa pare, se ela parou no sinal vermelho. Tava ela e minha sogra. Ela não falou que ela não sabe, ela não se recorda a forma que ela chegou. Ela só queria chegar no hospital, né, para deixar meu filho lá na UTI. E eu tava como eu trabalho na Caterpillar, eu tava trabalhando, né, nesse dia aí. E ela me ligou, falou, tô aqui com o Rafa na Unimed, ele vai pra UTI, ele tá mal, tá assim. Aquele dia, tipo, meu chão desabou, né? Pô, sempre quis ter filho, né? Sempre sonhou, planejou ter filho assim. Eu falei, nossa, por que comigo, né? Sabe, já comecei a ter um questionamento, né? Por que né, Deus tá fazendo isso comigo, né? O primeiro questionamento que veio. Mas aí eu fui até o hospital lá, consegui ver ele dando umas 2 respiradas assim um pouco mais forte. Ele meio que deu uma apagada assim, colocaram ele na maca, levou pra UTI. Sabe aquela porta daqui que ela abre e fecha assim, né? Aquela porta do hospital? Aquela imagem até hoje não sai da minha cabeça. Sabe aquela imagem da maca entrando, a porta indo e voltando? Eu falei, nossa, não vou ver meu filho mais. O pai daí já entrei em desespero, comecei a abraçar minha esposa, começou a chorar. Daí minha esposa ainda saiu, foi lá falar com a médica. Falou, eu vou ficar com ele aqui. Ele tem 1 ano e 5 meses, é muito pequeno. Ela falou, não pode ficar nenhuma mãe aqui com a criança. Então, eu falei, meu filho é muito pequeno, eu vou ficar com ele aqui. Ninguém me tira daqui, a minha esposa falou. Aí, na época, a Unimed era o prédio novo da Unimed ainda ali, na avenida e tal. E a pediatria só ia ter ele ali, não tinha mais nenhuma criança. Ele falou, tá vazio aqui, vamos deixar você ficar com ele aqui, vai fazer bem para ele. Vamos encostar o leito seu com o dele aqui, vai fazer bem, né, a proximidade e tal. Ele tava com a saturação dele muito baixa, né? Então, tipo assim, ele começou a entrar com medicamento. Aí, aquele dia eu fui para casa. Eu saí, ia passar na casa dos meus pais para falar da situação lá com o meu filho e tal. E, cara, eu comecei a ficar nervoso. Eu ergui o tom de voz com meu pai. Foi a única vez na vida que eu ergui o tom de voz com meu pai. Que eu nunca ergui o tom de voz com meu pai. Meu pai falou assim, fica calmo, tal. Só que eu tava nervoso. E eu falei, o senhor fala isso porque não é o filho do senhor que tá lá, né? E no nervoso, né? No calor da emoção, eu acabei falando. Eu dava murro na parede, cara. Eu não sei como não quebrei a mão. Eu dava murro, esmurrava a parede. De raiva que eu tava. Eu falei assim, por que comigo, né? E eu acabei indo para casa. E ali eu questionei Deus. Foi acho que uma única vez que eu questionei Deus assim de forma muito forte, né? Eu falei, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por que o senhor quer tirar o filho de mim, né? Foi, o senhor me deu, agora o senhor vai me tirar? Eu sempre sonhei ter um filho, né? O senhor não pode fazer isso comigo. Foi, sempre andei de forma correta, agora o senhor quer tirar o filho. Mas questionei muito forte. E aí veio para mim colocar louvor no ouvido, e coloquei Ressuscita de novo lá, que eu tinha ouvido naquele dia, e deixei tocando. E minha esposa ficou o tempo todo na UTI lá. Eu só podia ver meu filho uma vez por dia, que era das 4 às 5, que é a visita. Se tiver longo, você me interromper aí. Fica de boa. E daí ela falava comigo assim, ele falava, viu, a saturação dele não melhora. Tal. Aí passou um dia, passou 2, daí eu comecei a buscar Deus. Falei, viu, salva meu filho, cura meu filho, né? E comecei e o Ressuscita me tocando, o louvor tocando e eu orando. Aí eu comecei a buscar Deus, sabe, de uma forma diferente. Eu cura meu filho, né? Eu sempre quis ter um filho e tal, eu preciso dele. O senhor não vai fazer isso agora. No 3º dia, a saturação dele começou a melhorar, porque ia fazer tráqueo nele. Ele tem que fazer uma tráqueo, ele tem que abrir aqui dele, colocar. Quantos ele tinha? 1 ano e 5 meses. Pequenininho, novinho. Aí eu falei, nossa, uma criança dessa aí. Daí quando eu fiquei sabendo que a minha esposa falou, vamos fazer tráqueo, a saturação dele não melhora. Nossa, eu comecei a buscar a Deus de uma forma assim muito forte. Buscando cura meu filho, se o senhor cure meu filho. No 4º dia, de 3º pro 4º dia, minha esposa me ligou e falou, não vai fazer tráqueo mais, a saturação dele começou a subir. Tá fazendo efeito a medicação, ela falou ainda. Eu falei, Deus tá agindo. Deus tá agindo. Aí ele ficou 4 dias na UTI, né? E a música conta justamente a história de Lázaro, que foi 4 dias, no 5º ele reviveu. No 5º dele foi pro quarto, bem, ficou só mais um dia no hospital e saiu do hospital. Saiu do hospital. Aí ele foi para casa, passou-se uma semana. O que eu fiz? Falei, a gente foi no colégio Dom Bosco lá para agradecer o que Deus tinha feito na vida nossa. A gente gostava de ir na missa de domingo lá. Quando eu entrei na missa, né,
Inclusive lá, não é aquelas cadeiras aqueles bancos de igreja, sabe aqueles bancos de madeira? Era cadeira mesmo, igual tem na igreja, o nosso assim, é cadeira. Eu vi um coral, todo mundo de branco no fundo da igreja, assim, parecia coral de anjos, sabe assim? O pessoal tudo de branco ali, acho que umas 5 fileiras assim de... Se fosse uma escadaria ali no almoço, no colégio. Quando eu coloquei meu joelho no chão para começar a orar, o coral começou a cantar Ressuscita na minha igreja. Cara, eu entrei num choro assim, compulsivo, assim, eu não parava de chorar mais, né? Eu falei, nossa, mas é uma resposta, né, cara? É a música que a gente louvou um pouco antes do meu filho ser internado, passou 4 dias, meu filho saiu, eu venho para agradecer e toca Ressuscita. Me fala, não, aí tem alguma coisa, né? Eu fico até arrepiado, cara. Falei, aí tem alguma coisa. E eu fui para casa, né? Aquele dia acabou a missa, a gente foi para casa. Aí, cara, passaram-se mais 4 anos. Né? A gente continuou na missa, na igreja católica e tal. Passaram-se mais 4 anos. E na Caterpillar, eu tinha uma amizade com um rapaz lá que ele já era um pastor auxiliar, hoje ele é um pastor de uma igreja, inclusive de uma assembleia ali, da Madureira ali. E eu comentava com ele, comecei a conversar com ele a respeito disso aí. Ele falou, cara, isso aí é testemunho, você tem que dar testemunho. Inclusive ele indicou para ir na igreja do pastor Alessio, que acho que é encharqueada lá. Ele falou, vai lá, cara, às vezes eu vou lá também, ele é um cara muito bom e tal. E se passaram-se 4 anos nesse não vou. Eu falei, eu não vou na igreja evangélica, cara, não vou. Sabe aquele negócio, não vou. Guerra, né? Não vou. E passaram-se justamente 4 anos. Foi numa quarta-feira, à noite, eu parei o meu carro, cheguei do trabalho e parei meu carro. Eu moro no condomínio em frente onde era a igreja, quando eu morava hoje, aquela Nazarena ali. E tinha um estacionamento que a igreja usava para poder parar os carros. Como eu cheguei mais tarde do trabalho, aquele dia estava numa outra empresa, eu parei o carro ali. E o cara falou, deixa o carro aqui que hoje está cheio por causa do culto aí, pode deixar que depois eu manobra seu carro. Era por volta de umas 7h30, 20 para 8 da noite. Aí eu vi o pessoal chegando na igreja do Cezinho. O Cezinho lá na frente do pastor Cezinho, na frente recepcionando as pessoas, tal, o pessoal sorridente. Aí eu saí do estacionamento, parei bem na porta do estacionamento, olhei para a igreja que era do lado. Eu falei, o que essa igreja tem de diferente? Algo me chamou. Eu falei, caramba, as pessoas diferentes, né? Todo mundo animado e tal. Eu falei, deve ser nada demais. Peguei e atravessei a avenida. Quando eu fui puxar o portão, chegando, antes de puxar o portão da portaria para mim entrar no meu condomínio, eu senti um puxão da minha camisa assim, eu senti um puxão que fez eu virar de frente para a igreja. Fiquei meio em diagonal, não era exatamente em frente, um pouquinho só em diagonal, né? Sim. Esse puxão me fez eu virar de frente para a igreja. E por 3 vezes uma voz falando, vem. Eu ouvia, sabe? Vi dentro do coração, vem. Por 3 vezes. E eu via como se fosse uma mão chamando lá de cima, do par da fachada de cima da igreja, uma mão. Olha, eu tô arrepiado, cara. Glória a Deus. Daí eu comecei a chorar, cara, na calçada ali, comecei a chorar, parado, extasiado, sem me mexer. Eu não via passando o carro na avenida, só via essa voz chamando vem e eu comecei a chorar. Aí passou um tempo ali, alguns minutos, e eu entrei na portaria. Acho que o cara o porteiro falou, esse cara deve ser louco, o cara ia entrar aqui começou a chorar do nada, esse cara aí. E eu entrei chorando pra casa, minha esposa viu o que aconteceu, achou que tinha acontecido uma coisa. Eu peguei e contei pra ela. Eu falei, eu ouvi uma voz chamando pra igreja, eu vou naquela igreja, eu preciso ir lá. Ela falou, vai lá então, se ouvir o chamado, vai. Aí eu fui. Eu conversei com alguns amigos meus que frequentavam lá, que eu sabia. Ele falou, procura o pastor Marcelo, que hoje é o Marcelo do Tempo dos Milagres, lá, o Mini lá, sim. Marcelo Mini. Eu falei, o Marcelo eu já conheço, trabalhei com ele e tal. Daí eu fui lá, numa quarta-feira, eu fui na igreja. Né, que eu fui logo depois, passou aquela quarta, passou um fim de semana, eu fui na quarta-feira. Você já foi ali no Morumbi mesmo? Isso, bem na frente, na quadrangular Morumbi. Aí eu entrei, nunca tinha entrado na igreja evangélica, foi a primeira vez minha, falei, como deve ser, né? Foi entrar. Entrei, fez a primeira oração ali e começou a ministrar louvor. Qual que é a primeira louvor que tocou? Ressuscita. Eu falei, não. Aí é eu e Deus, aí não tem como falar que não é uma resposta. Não, aí ele quer falar comigo mesmo. Eu comecei a chorar de novo, chorar. Acabou, eu falei, nossa, me senti muito bem naquela igreja. Falei, minha esposa, eu vou voltar lá, né? Vou voltar mais vezes e tal. E comecei a voltar. Aí numa Santa Ceia que eu participei, acho que foi a primeira Santa Ceia que eu participei, tocou, ministrou novamente Ressuscita na Santa Ceia. E daí naquele dia lá da Santa Ceia, eu já ouvi uma voz, tipo assim, para me batizar, entregar minha vida para Jesus. Ele queria me salvar. E passou, acho que a quadrangular faz a cada 2 meses o batismo, né? Aí passou mais 2 meses lá, em 2017, eu entreguei minha vida para Jesus, cara. Glória a Deus. O Cezinho, ele que fez o batismo lá. E hoje, tudo que acontece na minha vida, né? Meu filho curado, meu filho com saúde excelente, um casamento perfeito.
E os trabalhos com desenho aí, cada dia indo mais longe. Então, você vai falar... Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então, eu sou grato, cara. Sou grato a Deus, sou grato pela vida do pastor César, que é um cara que eu posso te chamar de amigo hoje. É um cara, assim... A igreja, eu me encontrei naquela igreja. Me sinto muito bem naquela igreja ali. Não me vejo em outro lugar, não sei lá. Então, é algo, assim, que fez muito bem pra mim, cara. Então, Deus, assim, Deus é maravilhoso. É algo assim... É longo um pouco a história, mas realmente é um testemunho mesmo, porque foram pontos, né? Você vai vendo algumas... igualdade quarta-feira, né? 4 dias na música, né? Saiu do UTI, então não tem que falar que não é Deus. Deus faz tudo de forma perfeita. E realmente, né? Você vai para pensar, né? 4 dias, e vai, você vê que realmente ele tinha um propósito na minha vida. Sim. No começo eu não entendia nada, naquele início lá quando meu filho internou, eu não entendia o porquê ele queria daquilo para mim. Hoje eu entendo, ele quis mexer no meu filho para me levar para perto dele, né? Tipo assim, eu frequentava a igreja e tal, mas é aquele negócio, eu vou na igreja, mas não tinha aquela proximidade, né? Aquela intimidade, né? O verdadeiro encontro. Né? Então, realmente só quem tem o verdadeiro encontro sabe o que. Eu estava nessa Santa Ceia, quando eu fiquei num... Eu até comentei esse testemunho com o pastor César também. Era um clima de paz, sabe, assim, você não consegue explicar. Sim. Mas parecia que eu estava assim, mais alto que todo mundo. Parecia que era uma nuvem assim, eu não conseguia ver pessoas do meu lado. Eu só chorava e eu não queria que acabasse mais, sabe aquela paz, falar assim, nossa, não termina, uma presença gostosa, não termina mais isso aqui, sabe, que fica aqui. Sim. Então, arrepia, cara, porque assim é algo assim surreal, cara. E não era choro de tristeza, né? Não, imagina. É isso que a gente não consegue explicar. E aí tem uma condição, né? O meu pai ele passou por uma situação delicada aí. Recentemente, ano passado, ele teve um pré-infarto, depois ele acabou tendo um AVC, né? Hoje ele está bem, graças a Deus, está muito bem de saúde. Ele não ficou com sequela, nada. Mas, tipo assim, no hospital ali, né? Na situação que estava ali, eu imaginei que eu ia perder meu pai, porque a médica chamou minha mãe para conversar um negócio, minha mãe já começou a me balançar, que eu fosse desmaiar. Eu travei naquele momento, falei, nossa, perdi meu pai. Meu pai é exemplo, é referência, né? Vou perder o meu herói, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, o pai aconteceu isso e tal. Daí eu tinha que ser forte, minha mãe, naquele momento. Só que por dentro foram vários dias no hospital, ir no hospital, vai e volta, aí você fica arrebentado, né? E daí eu falei, mas pô, eu preciso chorar, hoje eu preciso chorar, que eu tô me segurando ali na frente da minha mãe, da minha irmã e tal, mostrando que, tipo, como homem da casa naquele momento, eu tinha que passar força para elas naquele momento. Só que chegava em casa, eu não aguentava, cara, eu tinha que chorar, tinha que extravasar. E eu fui pro meu quarto, falei, eu vou orar no meu quarto, fechei a porta do quarto ali, e pedindo para Deus curar meu pai tá me internado naquele dia ainda, né? E a mesma voz que me falou, vem, foi a mesma voz que falou, vai ficar tudo bem. E hoje meu pai tá bem. Então, quer dizer, é resposta, cara, é resposta. E assim, antes,